Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Espero que estejam todos bem. Satisfação estar aqui com vocês novamente, mais uma vez, no segundo e último dia do mini curso de Medicina, Primeiros Socorros, né? Tivemos um probleminha técnico com o computador da professora, mas já está resolvido. Ela já está aqui presente na sala e já vai dar início ao mini curso. Professora Naudiana, é com você agora. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aí o probleminha, meu computador foi resetado esses dias. Ele estava muito ruim, mas a gente conseguiu aqui a tempo, já estava tentando há algum tempo e não estava conseguindo, mas aqui, graças a Deus, os meninos da TI são os santos Jeffersons da vida que a gente tem aqui, que nos auxiliam para essas coisas de TI que a gente precisa a todo momento. É um suporte a mais que a gente tem aqui na Unifacid, tanto para os professores como para os alunos. Então, eu fico muito satisfeita com a equipe top que a gente tem aqui de TI. Então, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa iniciar o nosso curso, ok? Vocês já conseguem ver minha tela? Ainda não, professora. Ainda não? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Qualquer coisa, o Jefferson assume aqui o meu local e a gente vai esperar só mais um pouquinho enquanto ele consegue aqui colocar a tela para que a gente possa trabalhar aqui. Só um instante. Jefferson, acho que você vai ter que entrar aqui na frente para os meninos poderem te ver aqui um momentinho. Cuida aqui, Jefferson, para mim, por favor. Só pode compartilhamento, né, professor? Está embaixo. É esse aqui, né? É esse aí. João, se você estiver vendo... Só um momento. Eu comunico aqui. Tá. Deu certo, professora. Deu certo, vou lá em cima. Opa, passei demais. Eu vou deixar aqui. Acho que deu certo. Cancelar o compartilhamento aqui. Tá. Já conseguem ver, não é isso, gente? Sim, professora, tá ok. Sim. Então, vamos lá. Obrigado, Jefferson. Valeu. Valeu demais. Então, gente, a gente vai dar continuidade falando um pouquinho de primeiros socorros. Ô, Angélica? Angélica? Ah, não, é a Vilma. Ô, Vilma, fecha bem aqui para mim, por favor, meu coração. Obrigada. Então, a gente vai falar, gente, um pouquinho de queimadura, né? Que é a nossa quarta causa de morte. Então, o corpo trabalha com a variação de 3 graus, tanto para mais como para menos. Aqui no Piauí, eu acho que a gente trabalha sempre no 40, né? Brincadeira, gente. Né? Abaixo sempre dos 37 graus. Assim, se a temperatura central se alterar, além desses limites, pode haver graves lesões e até mesmo o óbito do indivíduo. Quem está no sul aí sabe que aí o corpo fica um pouquinho 35,5, 36, né? Ele tenta manter essa homeostase, não passa de 37 a gente já disse que está febril, e aqui a gente brinca que aqui é o tempo todo com 40 graus, mas não é, geralmente é 37, a gente transpira bastante justamente para diminuir essa temperatura corporal, para que a gente possa manter o corpo em torno de 36,5, 37 graus. Então, lembrar que o calor é energia, né, que é transferido de uma área de maior concentração para uma de menor concentração, mediante tanto faz ser radiação, condução, convecção ou evaporação. O que a gente vê na química, que é, né, as formas que a gente absorve e a gente elimina calor. Então, quais são as causas de queimaduras? Nós temos as queimaduras, né, que são causadas pelo calor, que são as mais comuns, devem ser provocadas por gases, líquidos ou sólidos quentes, e também pelo frio. Às vezes a gente brinca, né? Ah, não, mas o frio não causa queimadura. Causa sim. O gelo pode causar queimadura no indivíduo. Por isso que quando a gente queima, que a gente quer diminuir a temperatura, a gente tem que diminuir, e a gente vai ver isso no decorrer da aula, a temperatura com a água em temperatura ambiente. A gente não pode colocar água gelada ou mesmo gelo, porque isso pode aumentar a área da lesão.
Então, acontecem as queimaduras químicas, né, que são causadas por álcoois ou ácidos. Então, é muito comum ácidos, em situações em que a gente vê situações de ciúmes, de brigas de marido, mulher, de ex-companheiros. Às vezes, o companheiro joga ácido nas mulheres. Isso pode acontecer, tá? Então, existem as queimaduras elétricas, são lesões causadas pelo trajeto da corrente elétrica através do organismo, e temos também a queimadura, né, as pessoas que vêm do sul ou de locais que têm pouco calor, que a gente diz que o verão é limitado, então, às vezes, vem aqui para o Nordeste e aí aproveita para pegar um solzinho a mais, e isso acontece por raios UV, que vai fazer a queimadura de pele, né, que são por radiações ionizantes. Bem, como a gente sabe, as queimaduras, né, ela pode ser dividida em graus de acordo com a profundidade, e aí a gente tem a queimadura de primeiro grau. Bem, a queimadura de primeiro grau, ela vai atingir a primeira camadinha da pele, né, que é a epiderme. Ela se caracteriza por dor local e vermelhidão na área atingida. É aquela lá que eu vou lá para o sol, eu vou lá pegar uma praia, eu vou lá para o sol, esqueço que eu estou no sol, e aí pego o sol a mais. E quando chega a noite, alguém vem tocar em mim, eu já fico toda, não pode ninguém tocar em mim, porque eu estou realmente com a queimadura, e é queimadura de verdade mesmo, né? Eu me queimei, passei um solzinho a mais. Na verdade, é uma queimadura de primeiro grau. O tempo de recuperação dessa queimadura varia entre 2 e 5 dias, e o prognóstico, né, que é o que a gente espera do decorrer da lesão, é a ausência de cicatrizes, né? Vai ter uma descoloração temporária, mas tudo tranquilo, o paciente a não ser a dor, né, que a gente geralmente passa uma pomadinha para aliviar a dor, tomar banhos gelados para diminuir, né, quando a gente chama banho gelado, não é banho com água a menos, né, bem próximo de 0 grau, não, é a temperatura ambiente, para evitar que esse paciente tenha uma lesão maior. Já a queimadura de segundo grau, ela atinge a camada mais profunda, a segunda camada da pele, né, que é a epiderme, a derme, a gente tem a epiderme, tem a derme que está embaixo, então atinge a segunda camada da pele e se caracteriza por dor local e formações de bolhas, tá? Que a gente chama de bolhas d'água. Na verdade, a gente chama popularmente de bolhas d'água, mas, na verdade, o que tem ali dentro não é água, é plasma. Tá? O plasma sanguíneo vai ser acumulado naquelas bolhas que a gente também chama de flictemas. Então, o tempo de recuperação varia entre 5 e 21 dias, tá? E o prognóstico é que pode deixar cicatrizes no local da queimadura. Então, a queimadura mais profunda atinge uma camada mais profunda da pele e a gente tem que tomar muito cuidado. Já a queimadura de terceiro grau atinge todo o tecido de revestimento, alcançando o tecido gorduroso ou muscular, podendo chegar até os ossos. Existem algumas literaturas, gente, que trazem não só a queimadura de terceiro grau, mas a queimadura de quarto grau. Aí, nessas literaturas, elas trazem que a de terceiro grau atinge o tecido, né, mais profundo que é a gordura, já músculos e ossos, eles caracterizam como queimadura de quarto grau. Então, se vocês observarem alguma literatura falando de queimadura de terceiro grau, atingindo músculo e ossos, e queimadura de quarto grau, atingindo músculo e ossos, também está correto. Isso depende muito da literatura ao qual a gente está se baseando. Então, ele caracteriza-se por pouca dor. Por que tem pouca dor, gente, nessa área? Porque as terminações nervosas são destruídas. Então, por conta disso, vai ter uma pouca dor naquela região, ele tem uma pele escurecida ou esbranquiçada. A pele escurecida parece muito com aquela sola, tá? Tecido queimado, né? E carrega, por vezes, áreas de eritema, área de vermelhidão. Na verdade, a gente tem que entender que uma queimadura, por exemplo, que chega, quer que a gente siga a literatura de quarto grau, quer que a gente siga a literatura de terceiro grau, ela vai ter uma área central, que é a área que atingiu aquela parte mais profunda, e ao redor da queimadura, a gente vai ter área de segundo grau e área de primeiro grau. Então, a borda da queimadura, geralmente, ela é dolorosa. As áreas centrais da queimadura, quando é uma queimadura mais profunda, ela é uma área
sem dor. Por quê? As terminações nervosas foram destruídas. Então, por conta disso, não é porque o paciente está melhor, não. É porque, na realidade, o paciente, ele termina que foi destruída as terminações nervosas e, por conta disso, o paciente vai sentir menos dor, tá? Dúvidas até agora? João, me ajuda aí, se tiver alguma dúvida aí no chat, ok? Ainda não, estou olhando. Tudo bem. Então, como a gente disse, né, o tempo de recuperação da queimadura de 3º grau ou 4º grau, dependendo da literatura ao qual a gente esteja seguindo, ele pode demorar de semanas a anos e o prognóstico geralmente requer cirurgia e enxerto de pele. Eu me recordo, gente, alguns anos atrás, uma senhora, ela teve um surto psicótico. Ela colocou fogo na casa e ela colocou, inclusive, nas crianças, os filhos que estavam dentro e nela. Ela foi a óbito e a criança só sobreviveu, ela tinha 3 filhos, só sobreviveu uma das crianças, a criança era bebezinho. E ela tinha queimaduras de 3º grau. 3º ou 4º grau, porque ela queimou, inclusive, ossos. Então, ela teve que fazer enxerto de osso, enxerto de pele. Então, assim, muito sofrida essa criança tinha em torno de 4 anos. E aí, eu me recordo que eu fui fazer uma visita na unidade de queimados aqui de Teresina, e essa criança estava lá. E eu fui visitá-la exatamente no dia que ela estava fazendo 365 dias de internação. Então, assim, queimaduras, infelizmente, podem demorar muito tempo para se reconstruir, né? Para se curar, né? Quando eu falo curar, a dor física, né? As lesões físicas, porque as lesões psicológicas, muitas vezes, vão perdurar para o resto da vida. Então, assim, é muito doloroso o tratamento, é um tratamento extremamente longo, e eu fico muito triste, né? Principalmente com essa situação dessa criança que aconteceu há alguns anos atrás aqui na nossa cidade. Então, quais são os sinais de gravidade, né, para as queimaduras? Primeiro, a profundidade. Então, quanto mais profunda, quanto maior grau de 2º, 3º ou 4º grau, dependendo da literatura a qual a gente esteja abordando, é muito mais grave. A extensão. A gente diz, gente, que uma queimadura de 20% da área corporal queimada, ela é uma queimadura grave. Só para vocês terem uma ideia, uma perna, tá? Ela equivale a 18%. Cada braço equivale a 9%. A cabeça de um adulto equivale a 9%. A parte frontal do tórax equivale a 18%. A parte posterior do tórax equivale a 18%. Então, quando eu tenho uma queimadura acima de 20% da área corporal queimada, é uma queimadura que é considerada grave. Outro ponto que é importante, se eu tenho cabeça queimada, mãos, pés e área genital, independente da quantidade de área corporal queimada, é considerado uma queimadura grave. Então, é importante a gente observar o tamanho da área queimada, como também é importante a gente observar a localização dessa área queimada. O envolvimento das áreas críticas, né, que são, que eu já falei para vocês, mãos, cabeça e pés e área genital. A idade da vítima, nós fazemos assim, popularmente, nós somamos a área corporal queimada com a idade da pessoa e a gente tem a possibilidade dessa pessoa ir a óbito pela queimadura, tá? Eu não sei se vocês vinculou na internet há mais ou menos uns 15 dias atrás, uma professora de um aluno da cidade de, vou dizer o nome da cidade, deixa eu lembrar aqui, Barra do Corda, no Maranhão, que ela teve 40% da área corporal queimada, foi ateado gasolina por uma criança de 10 anos, que era aluna dessa professora, e essa professora, no dia anterior, tinha chamado a atenção da criança por alguma coisa que ela tinha feito, e ela se achou
no direito do dia seguinte levar gasolina e atear fogo na professora. Então, a professora teve 40% da área corporal queimada. Então, a professora tinha 39 anos. Então, a gente soma os 40% da área corporal queimada com os 39 anos, que é da idade da pessoa que ela tem. Então, a possibilidade, aí dava 79%. Então, a possibilidade dessa pessoa vir a óbito pela queimadura é de 79%. Então, é algo muito grave, extremamente grave, tá? Então, a presença de lesão pulmonar por inalação, então, se a pessoa aspirou ar quente, então ela vai ter queimaduras de vias aéreas e isso também é um sinal de gravidade. Então, presença de lesões associadas, às vezes, quando eu tenho uma queimadura que a gente chama de circunferencial, né, que pega o tórax, pega uma perna, pega um braço completamente, então, eu posso ter uma lesão associada porque aquela área queimada, ela vai diminuir. Então, ela diminui, ela faz uma compressão naquele membro. Então, há a possibilidade de perder o membro se a gente não fizer o que chama de escarificação, que é abrir realmente aquele membro para poder, né, expandir e ir irrigação para aquele local. Então, é muito grave. E quando o paciente já tem doenças pré-existentes, né, tem doenças pulmonares, doenças cardíacas, então, é mais complicado para esse paciente quando você tem esse tipo de doenças associadas, ok? Tudo bem até agora? Tudo ok, professora. Então, a prioridade no cuidado com as vítimas de queimaduras, né? Primeiro, a interrupção do processo de queimadura. Então, se está queimando, eu preciso jogar água em temperatura ambiente, eu preciso resfriar aquele paciente. Então, é importante a gente ter esse cuidado de resfriar aquele paciente. Controlar situações, né? Apagando o fogo do paciente com água, cobertor ou rolando a vítima no chão. Quando a pessoa entra em queimadura, gente, o que vai acontecer? Via de regra, ela corre, ela fica com medo, ela se desespera. E quando ela corre, vai entrar em contato com mais oxigênio e isso faz com que aumente as labaredas. Então, o que a gente tem que fazer é jogar um cobertor sobre a pessoa para que aquele fogo seja abafado, tá? Ou então jogar água, jogar o cobertor, rolar a pessoa no chão para evitar que esse fogo se propague por mais tempo. Então, remover a vítima do ambiente hostil, né, na exposição, se houve alguma explosão, se ele está exposto a gases, então é importante que a gente faça isso. É importante tirar as roupas que estejam, que não estejam aderidas a esse indivíduo, né, porque às vezes quando ele tem uma queimadura, a roupa queima, né, e fica aderida ao corpo. Então, eu não preciso tirar aquilo lá vai ser tirado, mas vai ser tirado no centro cirúrgico, porque é extremamente doloroso, e esse paciente, ele vai necessitar de cuidados maiores. Então, eu corto aquela roupa que não está aderida, a que está aderida eu deixo lá, eu corto, deixo aquela lá e levo a pessoa para o hospital. Anéis, braceletes, tornozeleiras, ou alguma coisa desse tipo, né, que são os congêneres, né, anéis, então, relógio, tudo isso deve ser tirado, tá? Pulseiras, porque vai acontecer o edema e aquilo lá pode garrotear, pode prender a circulação do paciente. Então, é preciso que seja tirado o quanto antes de inflamar bastante e esse paciente ter dificuldade para ser retirado. Então, providenciar o resfriamento das lesões e de fragmentos de roupas ou de substâncias como asfalto que estejam sobre o corpo da vítima. Então, a gente precisa resfriar essa área, precisa botar água gelada ou água em temperatura ambiente para diminuir a temperatura e parar com o processo de queimadura, porque eu só consigo parar com o processo de queimadura se eu resfriar a área que está sendo queimada. Bem, gente, a gente precisa fazer a avaliação primária e secundária da vítima, e a gente segue alguns passos, né, que a gente chama de ABCDE. Então, as vias aéreas, né, calor seco das vias aéreas ou calor úmido nas vias aéreas, né, manifestação, a obstrução se manifesta à medida que aumenta o edema, então a vítima vai necessitar de suporte ventilatório artificial, como entubar a vítima. Quando a vítima inala água,
ar quente ou alguma coisa, né? Ela está no processo de explosão, que ela inala, precisa ter muito cuidado quando a gente vai entubar a vítima, se for necessário, porque já faz um edema. E aí, quando você entuba, se você não consegue passar o tubo de primeira, é muito complicado, porque toda essa área vai ficar bem inflamada e não vai conseguir passar o tubo. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Não, então, como é que eu vou suspeitar que o meu paciente queimou a via aérea? Primeiro, queimaduras na face, onde eu tenho chumiscamento de sobrancelhas, cílios, pelos do nariz, tá? Então, queimaduras faciais, das sobrancelhas, vibrisas nasais, que são os pelos do nariz, depósito de fuligem na orofaringe, a pessoa vai falar e aí ela escarra preto. Então, tem uma possibilidade de ter queimado a via aérea. Faringe avermelhada, você pede o paciente para abrir a boca, tá aqui tudo vermelho, tá? E demasiada com edema, que você vê assim, em vez de ter aquele orifício normal, tá aquele orifício bem estreito. Escarro com resíduos carbonáceos, né, que são aqueles fuligem preta, história de confinamento em ambiente incendiário ou que a pessoa participou de um processo de explosão. Então, aqui, ó, na via aérea, que geralmente é assim, bem rosa, bem claro, vai ficar extremamente avermelhado, a boca, aqui, gente, é a parte interna do nariz, né? E aqui é a orofaringe. Então, toda essa área vai ficar bem vermelha ou esbranquiçada, ou ainda com fuligem, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, sempre lembrar de resfriar essa área queimada. Como é que eu resfrio? Com água em temperatura ambiente, embaixo da torneira mesmo. Então, quais são os cuidados com a área queimada, né? Função dos curativos vai ser diminuir a dor, a contaminação e evitar a perda de calor para essa pessoa, porque o que vai manter a nossa temperatura corporal, a nossa pele íntegra. Quando essa nossa pele vai ser lesionada, a gente perde, né? E aí a pessoa pode perder calor com mais rapidez. Então, pequena extensão, a gente tem que fazer um curativo úmido com soro fisiológico frio e não deve cobrir mais que 10% da superfície corporal. Se as queimaduras forem de terceiro grau, não devem ser cobertas com curativos úmidos, e nas queimaduras extensas, a gente tem que ter curativos úmidos que podem lembrar que pode levar à hipotermia desse paciente. Então, a gente tem que resfriar esse paciente, depois a gente tem que secar e aquecê-lo, para evitar que esse paciente faça uma hipotermia. E como é que eu aqueço? No pré-hospitalar, a gente tem aqueles cobertores que parecem papel alumínio, né, que mantém a temperatura corporal e a gente consegue manter esses pacientes aquecidos, tá? Então, os curativos devem ser espessos e firmes, mas não apertados para evitar que esse paciente sinta mais dor. Então, nas queimaduras químicas, né? Por exemplo, queimou com... É muito comum no interior as pessoas usarem soda cáustica. Então, se queimou com, né, ácido sulfúrico, com soda cáustica, então, irrigar copiosamente a área queimada com água corrente ou soro fisiológico. Então, você tem que lavar aquela área. Lembrar que no momento, o ideal, gente, se for, por exemplo, soda cáustica e ela não estiver se ela não estiver na forma líquida, se ela estiver na forma de pó, você tem que tirar o máximo desse pó possível, limpar, né, com um paninho úmido ou com um paninho seco, e só depois você deve lavar. Então, retirar as roupas e sapatos da vítima e as substâncias químicas em pó devem ser retiradas, né, por escovação, o máximo que a gente conseguir. E encaminhar para o centro de atendimento em queimaduras, e o transporte tem que ser rápido desse paciente, né? Mas aí, às vezes, o paciente, ele sofre uma queimadura até por choque elétrico. Primeiro, ele pega o choque, por onde a corrente elétrica passa, vai queimando. Então, o que é, na verdade, o choque elétrico? Né? São acidentes causados pela eletricidade, tanto natural como os raios, como artificial, que são os fios e tomadas, quando atinge o corpo humano. Então, podem produzir queimaduras externa e interna, e até provocar parada cardíaca e respiratória, como também mutilações, porque vai queimar, entre outras. Dependendo da proporção dessa queimadura e da corrente elétrica envolvida. Então, da área corporal queimada, né, da corrente que passa por esse indivíduo, a gente
vai ter uma queimadura de maior complexidade ou de menor complexidade. Então, a ação lesiva depende do meio em que a corrente elétrica e do tipo da corrente elétrica que atingiu o indivíduo. Gente, uma corrente elétrica causada por um raio é muito mais grave do que uma corrente elétrica causada por uma energia de 110 volts. A gente precisa entender, né, qual foi a voltagem que o indivíduo pegou o choque elétrico. Então, quanto melhor o condutor for o material, menor resistência à passagem da corrente elétrica. Portanto, maior será a descarga pelo organismo. Então, o que a gente tem que entender? Às vezes, o indivíduo estava em cima de uma coisa de madeira, então, muito provavelmente, ele pega muito menos corrente, porque essa corrente passa pelo corpo do indivíduo e não se acumula. Às vezes, o indivíduo estava num local metálico, e aí a corrente elétrica fica no organismo do indivíduo, porque é um condutor ruim, termina ficando mais tempo no organismo, causando uma queimadura maior, uma lesão maior. Então, quem se lembra, passou outro dia na televisão novamente a novela da Nazaré Tedesco, né? Que ela vai lá para um local lá com um amante dela, sei lá, com uma pessoa que sabia algumas das maldades que ela tinha feito, e ela pega, tá lá, o cara tá tomando banho numa banheira de espumas, e ela vem aqui com a história do secador para secar o cabelo, ele tá na água, então, se tá na água é pior, e aí o que ela faz? Ela joga o secador ligado dentro da banheira e ele morre eletrocutado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, quem são os condutores que levam maior corrente para o organismo? A água, os pés descalços, mãos desprotegidas, roupa molhada, ferramenta de metal e assim sucessivamente. Eu me recordo de mim. Uma vez eu era adolescente, e aí a minha mãe estava, era um Réveillon, e a minha mãe estava passando a roupa que a gente ia utilizar no Réveillon. E aí ela era um ferro daqueles antigos da Black & Decker, que tinha um negócio em vermelho que você mexia aqui, que era metal, né? Que você mexia aqui e você ajustava a temperatura. E aí alguém ligou para ela para desejar feliz ano novo e tudo mais, e eu fui chamá-la para atender. Aí ela disse assim, desliga bem aí o ferro, eu estava descalça. Desliga bem aí o ferro, e eu não fui desligar na tomada, eu fui desligar naquele ferrinho que a gente mexia assim para mexer a temperatura. E eu estava descalça e ela foi atender, ela estava passando roupa normal, e eu mexi. Quando eu toquei no ferro, eu peguei um choque. A minha sorte foi que com o choque você tem geralmente uma como é que a gente diz? A gente tem um reflexo, e eu puxei o braço rapidamente, tentando sair do choque, e aí, com a gravidade, era a altura da tábua de passar, e o ferro conseguiu desgrudar da minha mão, e eu consegui sobreviver, mas eu fiquei trêmula, sem voz, fui parar no hospital por conta desse choque elétrico. Então, acabou o Réveillon de todo mundo. Mas, enfim, estou viva, né, contando a história. Então, quais são os sinais sugestivos de eletrocução? Confusão mental, confusões, perda da consciência, foi o que aconteceu comigo, eu desmaiei, né? Queimaduras na pele local, de entrada e de saída da corrente elétrica. Gente, às vezes você pega aqui na mão e a corrente elétrica vai pelo braço, passa pelo tórax, vai e sai lá no pé. E fica a queimadura, né, desenhada no corpo do indivíduo por onde a corrente elétrica passou. Então, presença de fratura em vários locais, em virtude da contração muscular violenta, provocada também pela corrente elétrica, pulso fraco e irregular até parada cardiorrespiratória, que são sinais que o paciente pegou uma corrente bem elevada. Então, lembrar que onde toca, né, energia, vai haver a queimadura dessa região. Então, havendo a queimadura dessa região, toda essa área aqui vai ser lesionada. E, às vezes, é uma região interna, tá? Que vai ser lesionada pelo choque elétrico. Então, quais são as medidas de primeiro socorro, gente? Não tocar na vítima até que esteja separado da corrente elétrica, então não adianta você ir, porque você segura na pessoa e você vai ser uma próxima vítima. O que você tem que fazer é você desligar a corrente elétrica. Desligar a corrente
o fio da vítima. Então, você consegue retirar, sim, esse fio, com madeira, né, de preferência, principalmente se você está com os pés calçados em borracha. E aí, você consegue retirar esse paciente do local para evitar que tenha uma lesão maior. Porque se você tocar ele ainda seguro na corrente elétrica, você vai ser a próxima vítima para essa corrente elétrica. Então, é importante certificar se seus pés estão sob material não condutor, de preferência borracha ou madeira. Então, as vítimas atingidas por raio não retêm eletricidade e podem ser tocadas. Quando o raio passa, já não tem mais o que fazer, você pode iniciar a ressuscitação cardiopulmonar desse paciente logo que esse paciente estiver lá, né? Avaliar a vítima, iniciar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, se necessário, chamar por ajuda e transportar a vítima para o hospital. Então, nosso paciente pode entrar, gente, todos esses pacientes que a gente viu, de afogamento, de queimadura, de choque elétrico, de engasgo, pode entrar no que a gente chama de parada cardiorrespiratória. E aí, gente, o paciente para, o coração dele para, a respiração dele para, e a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não faz, a gente corre o risco, tá? De perder esse paciente. Deixa eu só na agonia aqui de arrumar o computador, eu esqueci de pegar aqui o desfibrilador. Eu vou pegar aqui o nosso desfibrilador, só um instantinho, gente, para que eu possa mostrar para vocês esse aparelho, que é o aparelho que vai nos auxiliar a tirar o nosso paciente da parada cardiorrespiratória. Só um instante. Então, gente, só lembrando, né, que o coração está situado no mediastino, que é essa parte aqui, embaixo do nosso externo, um pouquinho à esquerda da linha média, logo acima do diafragma. O diafragma é um músculo que a gente tem aqui, tá? Deixa eu mostrar assim. É um músculo que a gente tem aqui que divide, né, o tórax do abdômen, tá? Alinhado entre as margens medial e inferior dos pulmões. Então, nosso coração, ele está mais ou menos aqui nessa região. Então, o que vem a ser, gente, o que é que mais faz, né, dentre as causas clínicas, o que é que mais faz o paciente entrar em parada? É o famoso infarto agudo do miocárdio. O que vem a ser um infarto agudo do miocárdio? Nada mais é do que uma artéria. Essas artérias que estão aqui, né? Essas artérias aqui é que... Não, eu deixo aqui. Eu desligo, depois na hora eu agendo. Obrigada, chefe. Então, nessas artérias é que vão irrigar a musculatura do coração. Então, quando eu irrigo a musculatura do coração, eu faço com que esse coração tenha condições, né, de estar nutrido e assim ele consegue fazer a função de bomba. Então, quando uma artéria dessa é obstruída, tá? Aquela região que está abaixo da artéria não vai receber oxigênio, não vai receber sangue oxigenado. E assim essa área aqui vai morrer. Vai morrer por inanição, porque não tem quem esteja nutrindo ela. E aí, essa área aqui não vai conseguir ajudar no processo de bombeamento cardíaco. E com isso se instala o infarto agudo do miocárdio. Quais são os fatores de risco para doenças cardíacas? Nós temos os fatores não modificáveis, que são, às vezes a pessoa já nasce, a hereditariedade, né? Geralmente, nós tivemos aqui um professor que tem menos idade do que eu e que teve que fazer cirurgia de peito aberto. Então, a hereditariedade é algo que é um fator não modificável, tá? As próprias doenças cardíacas já associadas são fatores que eu não posso. Apesar de eu me cuidar, muitas vezes vai acontecer com o paciente, porque são fatores não modificáveis, tá? O mais importante é a idade, então, quanto maior a idade do indivíduo, maior a taxa de mortalidade. Lembrando, gente, que a cada 4 infartos, cada mortes que acontece por problema cardíaco,
acontece em pessoas jovens, né? Que a gente diz que são pessoas com menos de 65 anos de idade. Bem, a incidência do acidente vascular cerebral em pessoas com 55 anos ou mais que dobra a cada década. Então, se eu tenho uma pessoa com 55 anos, depois eu tenho, se vai acontecer 10, com 65 vai acontecer 20 ou 30, e assim sucessivamente. Bem, quando acontece um problema desse, a gente tem que trabalhar com 2 suportes de vida. Nós temos o suporte básico de vida e nós temos o suporte avançado de vida. Bem, o que o suporte básico de vida vai fazer? Primeiro, o transporte do paciente para um local seguro, reconhecimento que a pessoa entrou em parada cardiorrespiratória e a ativação do serviço móvel de emergência, que é o SAMU, a desobstrução de vias aéreas, se o paciente tiver obstruído a via aérea, lembra que a gente fez na semana passada a desobstrução, que eu falei, ó, o primeiro dedinho está no umbigo, o segundo que a gente faz em função de J, que a gente chama até de manobra de Heimlich. Então, desobstrução das vias aéreas, a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, tá, para esse paciente, e a utilização de um aparelhinho que a gente chama de desfibrilador, que é esse aparelho. Consegue visualizar? Sim, professora. Esse aqui, gente, é um aparelho de teste. Aqui na Unifacid nós temos alguns desses, tá? Mas a gente também tem um aparelho de verdade. Se Deus o livre, alguém aqui, graças a Deus, nunca aconteceu, de pessoas aqui precisarem, passarem mal, que precisarem de um desfibrilador, mas se a gente precisar de desfibrilador, em cada uma das nossas unidades, em cada prédio que a gente tem um desfibrilador de verdade. Esse é um de treinamento, esse aqui não dá choque em ninguém, é um desfibrilador de treinamento, e os de verdade, a gente pode utilizar. Nós temos aqui a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e os cipeiros, eles são preparados para atuar no momento de parada cardiorrespiratória, quer que seja com alunos ou com pessoas visitantes da nossa instituição, tá? Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que a gente existe aqui dentro da instituição esse aparelho. O suporte avançado de vida, além de fazer tudo que o suporte básico de vida faz, ele vai fazer a monitorização cardíaca, o acesso intravenoso, o tratamento farmacológico com drogas, o tratamento avançado das vias aéreas, vai entubar o paciente, a desfibrilação manual e o marca-passo, se for necessário, e a monitorização invasiva também, se for necessário, para esse paciente. E essa ressuscitação que a gente chama de RCP no adulto? Então, a maioria dos adultos com parada cardíaca súbita apresenta 2 ritmos que a gente chama de fibrilação ventricular no início, né, do eletroencefalograma. Então, se a gente monitorizar o paciente, ele vai estar lá com o ritmo todo, sabe? Parece assim uma serrinha, para cima e para baixo, que a gente chama de fibrilação ventricular. Então, 90% dos pacientes, quando entram em parada, entram em fibrilação ventricular. Para esse tipo de parada, o tratamento é o choque. Então, se eu fizer o choque, se eu desfibrilar o meu paciente, ele tem chances de sobreviver em torno de 85% das vezes. Se eu só fizer RCP, né, que é a compressão e a ventilação para o paciente, eu só consigo, meu paciente só vai conseguir sobreviver em 5%. Ah, professora, mas se é assim, por que eu vou fazer compressão cardíaca e ventilação, né? Eu vou fazer boca a boca, se alguém da minha família, se eu vou fazer boca a boca para esse paciente. Por quê? Eu preciso que esse paciente esteja estável, né? Que ele esteja preparado para receber o choque. Então, até que o desfibrilador chegue, é necessário que a gente faça a RCP, ok? Gente, vocês estão muito longe de mim hoje. Professora, tem uma pergunta. Pode fazer. De Mariane Albílio. Ainda falando sobre as vias aéreas, o que se deve fazer quando há inflamação nas vias aéreas? Algo pode ser feito antes de ir ao hospital?
Sim, sim, Mariane. Já ouviu falar da história de salvou com a caneta Bic? Na verdade, no SAMU a gente não salva com caneta Bic, mas a gente pega um gelco, que é aquele negócio que a gente pega aqui, não é aquele que parece a borboletinha, não, é aquele mais grossinho, tá? Que a gente pega aqui para pegar o acesso, quando a gente vai ficar internado vários dias, e a gente vai colocar aqui, ó, no segundo, aliás, abaixo da cartilagem cricóide, que é abaixo do pomo de Adão, e a gente vai enfiar e vai tirar o mandrilzinho, que ele tem um mandrilzinho de metal, a gente vai enfiar e o paciente vai ficar respirando por ali, tá? Na história da caneta Bic, é isso mesmo que também se faz, só que ele é mais grosso, a caneta é mais grossa, você vai furar mesmo até chegar na traqueia do paciente, vai tirar o fundinho da caneta Bic, né, aquele que tampa aquele azulzinho, a bomba da caneta e vai colocar só o ferrinho, só aquela parte mais dura no buraco que você fez. É isso que a gente faz para salvar o paciente com a via aérea que está obstruída, que está inflamada, que você não consegue entubar o paciente. Se não conseguir, é isso que tem que ser feito. É feio, sangra, é ruim, mas é a chance que esse paciente vai ter de sobreviver. Vou passar para frente. Daqui a pouco eu mostro o DEA para vocês, como ele é bem lindinho, tá? Então, os eventos para garantir a sobrevivência da vítima, primeiro, é o acesso rápido e precoce ao suporte básico de vida, e depois a desfibrilação precoce, né, que é a utilização do nosso desfibrilador. E depois, gente, o suporte avançado de vida. Não dá para a gente ficar lá fazendo sem pedir uma ambulância. O suporte básico de vida pode ser feito por leigos ou pessoas treinadas, e o suporte avançado de vida deve ser feito por a ambulância avançada, um suporte avançado de vida. É uma ambulância que contém todos os equipamentos que vai ter numa UTI física e também contém todas as medicações, tudo que tem numa UTI física. Então, a gente consegue fazer esse suporte avançado de vida dentro das ambulâncias do SAMU ou de resgate, tá? Então, é necessário, gente, um atendimento muito rápido, porque a chance de sobrevivência à parada cardíaca diminui de 7 a 10% a cada minuto que se passa que o paciente não está respirando. Então, após 12 minutos, somente de 2 a 5% dos indivíduos sobrevivem a uma parada cardíaca. Ao passo que se eu observo que meu paciente entrou em parada cardíaca, uma pessoa que estava passando na rua, eu observo, ele não tem pulso, eu inicio a RCP nele, as chances de sobrevivência, quanto mais rápido a desfibrilação, se acontece até o 4º minuto, quanto mais rápido a desfibrilação, maiores chances de sobrevivência desse paciente, pode chegar até 85%. Então, quanto mais tempo, é isso que está dizendo aqui, quanto mais tempo passa, tá? O sucesso da RCP diminui. Então, se eu demoro muito, o sucesso da reanimação desse paciente vai ser um sucesso bem pequeno. Então, quanto mais rápido, né, se acontece no primeiro minuto, eu tenho mais de 90% de chance desse meu paciente sobreviver. Então, um paciente em parada cardíaca, primeiro, como é que eu sei que ele está em parada? Eu preciso de um diagnóstico. Então, qual é o meu diagnóstico? A ausência de pulso. Ou radial, né, que é aqui, nunca a gente vai encontrar no radial. Ou femoral, que vai ser aqui na virilha, tá? Vou mostrar para vocês, aqui nessa região da virilha. Ou o que a gente chama de carotídeo. Carotídeo é aqui, ó. Todo mundo bota assim os 2 dedinhos como eu tô fazendo aqui, ó. Veja se você sente pulsar. Alguém consegue? Alguém não conseguiu? Alguém a gente precisa fazer RCP, chamar a ambulância rapidão? Todo mundo conseguiu? João, me dá um feedback aí. Sim, conseguiram. Acho que todos estão bem. Beleza. Ai, graças a Deus. Senão a gente já ia acionar 192 para todo mundo. Brincadeira, gente. Mas é isso mesmo, é nessa região. Eu gosto de brincar. Brincar não, falar sério, que eu tenho raiva que a Globo, ela ensina a ver pulso bem aqui não tem pulso. O que tem pulso é aqui, ó. Tá? É aqui, o pulso carotídeo. Então,
O paciente, quando ele está em parada, ele está com a pele fria, cianótica, que é azulada, ou pálida, bem descorado. O paciente está branco, como a gente diz. Você olha para o tórax dele, o paciente não está com o tórax expandindo, ele também está em parada respiratória. Você fala com esse paciente, ele não te responde, ele está inconsciente. Às vezes, você abre o olho do paciente, as pupilas estão bem dilatadas, a gente está em midríase frequentemente, mas às vezes não é obrigatório, às vezes ele ainda está em miose, que é a pupila pequenininha. Na dúvida, proceda como se o paciente estivesse em parada cardíaca. Eu não sei se ele está em parada cardíaca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer RCP, porque dói. Se ele falar, quem fala respira, quem respira tem coração batendo, eu não preciso mais fazer RCP para esse paciente, ok? A sequência do atendimento, primeiro, a estimulação, eu bato nos ombros desse paciente, senhor, para ver se ele me responde, que é estimular a vítima, telefonar rápido, tá? E ativar o serviço móvel de emergência, que é o nosso SAMU, que é um 92 no Brasil inteiro, posicionar a vítima sobre uma superfície dura. Ah, gente, não pode botar no chão. Pode e deve colocar sim no chão esse paciente, porque se eu não colocar, eu não consigo fazer numa cama, por exemplo, de molas ensacadas, que é podre de chique, porque não vai chegar, não consigo fazer que chegue a compressão no coração desse paciente. Verificar a permeabilidade das vias aéreas, tem alguma coisa impedindo o paciente de respirar, aqui está obstruído. Verificar a respiração desse paciente, observar se esse tórax, né, se esse tórax se expande, iniciar a massagem cardíaca, né, que na verdade a gente chama de compressões cardíacas, porque não é aquela coisa que você faz quando a mãe faz quando o menino está vomitando, tem que ser compressão mesmo. Tá? Na realidade, é isso aqui. Veja se vocês conseguem visualizar. João, vê se tu consegue ver aqui. Eu vou colocar aqui a imagem para ver se você consegue visualizar. Eu vou fazer o quê? Abrir a roupa do paciente, vou aqui na região dos mamilos desse paciente, tá? Região intermamilar, 2 dedos acima do apêndice xifoide. O que eu considero apêndice xifoide? É o que a gente diz assim, a boca do estômago. 2 dedinhos acima, a posição da minha mão é essa. Eu vou ficar no meio, como diz o caboclo mesmo, no meio dos peitos desse paciente e eu vou comprimir de 5 a 6 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se é alguém da minha família, eu vou hiperestender o pescoço. O que é isso? Eu vou colocar a cabecinha dele para trás, vou apertar o nariz desse paciente, abrir a boca e vou soprar dentro da boca do paciente, observando o tórax dele, para ver se esse tórax vai se expandir. Então, eu sopro 2 vezes e aí eu vou fazer 5 ciclos desse. Deu para todo mundo perceber? Conseguiram ver? Deu sim, professor. Ótimo. E aí, a cada 2 minutos ou 5 ciclos, que é 5 desses de 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2 e 30 para 2, eu vou verificar se meu paciente volta o pulso, tá? E aí, eu tenho que fazer esse procedimento até a chegada da equipe médica, até a chegada do suporte avançado de vida. Eu tenho que pedir ajuda, pedir para alguém ligar para o SAMU, pedir uma ambulância e pedir um DEA, ok? Então, gente, estimule a vítima, o senhor está bem? Senhor. Se ele não me responde, ligue rápido, verifique a permeabilidade, olhe se tem alguma coisa na via aérea. Se não tiver nada na via aérea, eu vou observar a boa ventilação. Eu vou olhar para o tórax desse paciente para ver se ele está respirando. Lembra que quem fala respira e quem respira tem coração batendo? Então, se ele estiver respirando, o coração dele está batendo também. Eu vou checar, ele não tinha respiração, aí eu vou checar o pulso, de preferência no pulso carotídeo. Eu vou usar o radial, né, aqui, ou o braquial, que é aqui na dobra do braço, para crianças, e vou utilizar o femoral para recém-nascidos, são bebezinhos até 28 dias de vida. É a abertura das vias aéreas, eu vou abrir a via aérea, a elevação do queixo, como eu mostrei ali para vocês, que é a hiperextensão desse pescoço, para ver se esse paciente volta a respirar. Se ele não voltar a respirar, eu tenho que iniciar, tá,
a RCP. Primeiro eu faço 30 compressões para depois eu vir fazer as ventilações. Então, inicio as ventilações, pode ser boca a boca, se for uma criança pequena eu vou fazer boca, nariz, tá? Ou boca-ostomia. Às vezes meu paciente tem traqueostomia, aí eu tenho que soprar, em vez de soprar no nariz dele, eu vou soprar na traqueostomia desse paciente. Então, realizar 2 respirações lentas e de 2 segundos cada um. Então, respiro, deixo o paciente voltar, respiro, né? Sopro e deixo o paciente voltar. Então, permita a expiração completa para diminuir a possibilidade de distensão gástrica, né? Regurgitação e aspiração, e ofereça apenas respiração de resgate. Quando você tem já a oferta de oxigênio, você vai colocar oxigênio de 10 a 12 ou 10 a 15 litros por minuto, né? Um a cada 5 ou 4 ou 5 segundos. Aí, gente, na compressão, como eu disse, localize as costelas, né? Aquele fundinho aqui das costelas, ó. Nessa região aqui, que a gente chama no popular boca do estômago. 2 dedinhos acima dela, a gente vai fazer isso aqui. Siga o rebordo até a base do externo e o apêndice tifoide para esse paciente. Qual é a sequência do atendimento? Tá? Coloque as duas mãos em cima dessa região. Eu uso as minhas mãos entrelaçadas, assim como eu estou mostrando para vocês. E a parte que vai tocar aqui no peito do paciente vai ser essa parte aqui que a gente chama de parte hipotenar da mão. Então, coloque a mão acima dos 2 dedos, como eu disse, na metade inferior do externo, e aí uma mão sobre a outra, e os dedos podem estar entrelaçados e estendidos, né? E aí você vai fazer, gente, o ideal é que o paciente esteja no chão, que é uma superfície rígida, e aí você vai fazer a compressão, né, desse externo. As compressões devem deprimir o externo não entre 4 e 5 centímetros, como está aqui, mas entre 5 e 6. Mudou há pouco tempo, tá? Permitir que o tórax se decomprima, quer dizer, você tem que ir e deixar voltar, né, completamente até a próxima compressão e tentar manter a frequência de 100 compressões por minuto. O mínimo é 100, o máximo é 120. Então, realizar sempre 2 compressões, 30 compressões, perdão, para 2 ventilações. Então, a eficiência técnica da compressão, né? A compressão correta é isso que você vai ter que fazer para você apertar o coração e fazer com que esse sangue que está no coração chegue a todas as partes do organismo. Então, RCP com 2 socorristas, se for em criança, em vez de 30 para 2, eu vou fazer 15 compressões e 2 ventilações. E aí você faz 5 ciclos ou troca quando você estiver cansado, porque quem está na compressão cansa mais rápido. Lá no adulto, a cada 5 ciclos, 30 para 2, 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 quem está na compressão vai para a respiração e quem está na respiração vai para a compressão. Bem, gente, após 5 ciclos de compressão, 30 para 2, se a vítima deve ser reavaliada. Primeiro, verificar o pulso carotídeo femoral. Se o pulso estiver ausente, inicia novo ciclo de RCP. O pulso presente, verificar a respiração. Se a vítima estiver respirando, a gente tem que monitorar os sinais vitais. A respiração ausente, mantém a ventilação. Se o pulso voltou, mas ele não consegue respirar sozinho, aí você vai ficar fazendo respiração nele de 10 a 12 ventilações por minuto e monitorar para ver se esse pulso não para, porque 60% dos pacientes que tiveram uma parada, eles fazem uma nova parada até a primeira hora. Então, é um paciente que precisa estar sendo visualizado. Durante a ressuscitação cardiopulmonar, o procedimento de reavaliação deve ser realizado a cada, por poucos 2 minutos e não interrompido mais do que 3 a 5 segundos. Você só verifica se o paciente voltou ou não. Bem, eu comecei a minha RCP, mas chegou o DEA. Então, gente, o DEA é muito simples. Eu vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, esse aqui não é um DEA de dar choque, esse aqui é um DEA de treinamento. Então, todos os DEAs vão ter um botão de liga e desliga, né? Que é igual em todo lugar. A gente liga, aí ele fala com a gente, olha só. Por que o meu não tá ligando? Ah, ligou.
Ligar para ajuda. Abrir a embalagem dos eletrodos e colar os eletrodos no tórax do paciente. Tá aqui a embalagem, ó. Ele vai mandando, ele vai falando comigo, dizendo o que eu tenho que fazer. Aí eu vou abrir a Coloque os embalagem. eletrodos no tórax do paciente. Aí a gente colocou lá os eletrodos no tórax do nosso paciente. Aí vem dizendo o local, ó, gente. Próximo à luz piscando. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que ele é bem bonzinho, ele vem dizendo, ó, aqui vai ser colocado Colocar aqui, os eletrodos e plugar no conector. e aqui é para colocar aqui embaixo. Tá dando para visualizar? Eu preciso levantar. João, me dá um feedback. Estou vendo, professora. Ah, então ótimo. Aí a gente vai colocar os eletrodos e plugar no conector. Aí a gente vai colocar aqui nos locais, tá já colado no tórax do paciente. Eu não vou colocar aqui em mim, mas a gente coloca no tórax do paciente. E aí a gente vai colocar, ó, o eletrodo aqui. Colocar onde ele os tá. eletrodos Ó, na vítima e inserir o conector firmemente. Ó, coloquei. Analisando o ritmo cardíaco. Aí ele vai analisar o ritmo cardíaco do paciente. Lembra que tá um aqui e outro aqui embaixo. Vou colocar assim. Tá avaliando o ritmo, tá, gente? Tratamento com choque indicado. Aí eu vou dizer, eu afastado, vocês afastados. Se tiver oxigênio aqui no local, ele vai afastar. Aí ele vai carregar. Olha, aqui ele vai ligar essa luzinha. Afaste-se do paciente. Quando tiver no ponto, ele vai piscar essa luz, ó. Realizar tá tratamento. Vendo? Pressione o botão laranja agora. Aí eu afastado, vocês afastados, todo mundo, aí eu... Tratamento com choque realizado. Aí, automaticamente, eu reinicio um outro ciclo de RCP. Realize a RCP. Isso. Faça 30 compressões. E aí, ele vai ficando, ó, nesse ritmo, ó, que ele pede para a gente comprimir. Aí ele vem mostrando aqui, ó, como é que você tem que fazer, ó. Levanta mais um pouquinho, professora. Levanta mais um pouquinho. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Tá vendo? Ele ensina. Faça 30 compressões. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Faça 30 compressões. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Faça 30 compressões. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Faça 30 compressões. Abra as vias aéreas. Faça 2 ventilações. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Tratamento com choque não indicado. E aí, gente, por que é não indicado? Porque Realize a RCP. Faça 30...
Então, por que é tratamento não indicado? Porque, geralmente, ou o paciente voltou, ou o paciente entrou num ritmo que não é de choque, pode ser atividade elétrica sem pulso, ou a sistolia. Mas a gente acredita que ele voltou para um ritmo que a gente chama de sinusal, que é o ritmo normal. Quando ele entra para o ritmo normal, que não precisa mais dar o choque, geralmente a pessoa está inconsciente, né? E aí você vai botar ela nessa posição de recuperação, a não ser que ele tenha sido vítima de um atropelamento, de uma queda de altura, que a gente chama de trauma. Então, a recuperação na pós-parada, a gente precisa colocar esse paciente nessa posição, e aí a gente não tira o desfibrilador do paciente, deixa ele lá com as pazinhas, e a cada 30 minutos posicionar do outro lado o paciente, mudar ele de posição. Porque a cada 2 minutos ele vai avaliar o ritmo e vai dizer se é ritmo chocável ou ritmo não chocável. Tá? Aqui o DEA, né? Todos os DEAs operam utilizando 4 medidas básicas: ligue o aparelho, conecte o paciente, que a gente já viu, né? Abra os adesivos do desfibrilador, conecte os cabos do desfibrilador ao adesivo, exponha a superfície adesiva e conecte os adesivos à borda external superior direita e o ápex cardíaco, que é o que a gente fez. Aqui são os locais que a gente colocou. Aí ele vai fazer análise, coloca no modo de análise, anuncie aos membros da equipe que está analisando o ritmo, fiquem sempre afastados, verifique-se que não há movimento no paciente, que ninguém está em contato com o paciente, porque se você toca no paciente, o aparelho pode não entender o paciente, entender o seu pulso. Então, pressione o botão de análise, coloca o aparelho que choca, né? Se for choque, né? Se for fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, e se tiver presente, o aparelho irá descarregar de 300 a 360 joules e assinalar que um choque está sendo indicado, que foi o que o aparelho disse para a gente. Anuncie choque está indicado, fiquem afastados, verifique que ninguém está tocando no paciente, porque se você der o choque e alguém estiver tocando no paciente, tanto o paciente pega o choque como a pessoa que está tocando nele. Então, pressione o botão de choque quando sinalizado e repita esses passos até que a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular não esteja mais presente e o aparelho estará a assinalar nenhum choque indicado. Em geral, o choque em sequência com 3 sem RCP ou checagem de pulso interposta. Após uma série de 3 choques, execute 1 minuto de RCP e ventilações. Sempre que você termina um choque, você deve iniciar um novo ciclo de RCP. Bem, gente, para finalizar, hoje, desculpa, a gente passou um pouquinho do horário programado, mas é porque a gente também terminou um pouquinho, né, iniciou um pouquinho depois que a gente estava pensando. Então, gente, lembrar, né, que esse cirurgião americano, né, que é o Nicholas Sen, ele foi quem fundou a Associação Militar dos Estados Unidos e é um dos quem fundou os paramédicos nos Estados Unidos. E ele dizia sempre, né, porque ele não está mais entre nós, ele viveu de 1844 até 1908, que o destino do traumatizado, né, das pessoas que precisam de primeiros socorros, está na mão de quem faz o primeiro curativo. É porque a gente vai fazer o primeiro curativo? Via de regra, não, né? A não ser que o paciente, vocês viram na aula da semana passada, que uma amputação que a gente precisa fazer um curativo no coto. Mas em quem faz o primeiro atendimento, traduzindo isso aí. Então, eu espero ter sido útil, tá? Fico à disposição para perguntas, e assim, tenham a nossa instituição como uma instituição amiga. Se estiverem em Teresina, podem marcar para a gente fazer uma aula degustação aqui na instituição, onde vocês podem verificar tudo que a gente tem para oferecer aos nossos alunos, como também fico à disposição para, né, alguma atividade extra que já, se vocês quiserem, alguma situação que a gente precise, eu fico sempre à disposição. Podem entrar em contato com o João, que ele está sempre em contato com a gente fica à disposição para mais alguma coisa. Aqui é o nosso grupo, né, que é o Grupo IDOMED, que eu orgulhosamente faço parte, que é o Instituto de Educação Médica. É um grupo que fazem as instituições de medicina, fazem parte das instituições de medicina da Estácio, a FAMEAC, que é a Faculdade de Medicina de Açailândia, a FAPAM,
que é a Faculdade de Medicina do Pantanal, e a Unifacid, ao qual a gente está aqui, faz parte já há um pouquinho tempo, já há 15 anos. Então, fico à disposição para perguntas e qualquer outra situação que vocês desejem, ok? Professora, até o momento temos duas perguntas aqui. Uma sobre o DEA, se ele só pode ser utilizado por profissionais de saúde. Não. Qualquer profissional treinado pode utilizar a DEA. Aqui em Teresina, eu já vi em alguns supermercados o DEA. Eu sei que tem nos shoppings. Aqui na Unifacid tem. Então, assim, o DEA deve ser utilizado por qualquer pessoa que passou por esse treinamento agora. Então, você sabe que você vai colocar o DEA, quem vai dizer se é ritmo chocável ou não é o aparelho. Se não for ritmo chocável, continua fazendo o RCP até que o SAMU chegue para tomar de conta e saber como conduzir. Então, e se for ritmo chocável, choque logo em seguida, inicia a RCP, que é para dar continuidade, do jeito que o aparelho for dizendo, você vai fazer para dar continuidade até que a equipe chegue e tome de conta do paciente para vocês, ok? Temos outra pergunta da Mariane também. Qual a diferença do DEA, do desfibrilador Manual. Bem, o manual, eu consigo selecionar a carga, tá? É muito utilizado em hospitais. Aí, no manual, eu preciso do profissional médico para utilizar. O manual precisa dele, porque o manual, ele não faz a leitura de que se o ritmo é chocável ou não chocável, tá, Gabriela? Gabriela, né? Mariane, desculpa. Viu, Mariane? Então, o manual, ele não faz essa leitura de qual é o ritmo, se é chocável ou não. O manual precisa do profissional médico para fazer a leitura do ritmo e indicar o tratamento do choque ou não. O DEA, não, ele faz sozinho essa avaliação, e fazendo essa avaliação, ele já te disse se o ritmo é chocável ou não, e você pode utilizar no momento que você vai desfibrilar o choque, né? Que você vai colocar o choque aqui, quando começa a piscar, de você estar afastado, as pessoas que estão ao redor estiverem afastadas, e se tiver um cilindro de oxigênio, alguma coisa desse tipo, também estiverem todos afastados. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Então, o próprio aparelho é autoinstrutivo, ele vai dizendo o que é que a gente tem que fazer para ser utilizado. Somente, professora, não tem mais dúvidas. Então, gente, eu fico aqui à disposição, né? João, vou saindo, você dá a condução aí, vou saindo, fico à vontade, fico à disposição de vocês, né? Se quiserem mais alguma informação, João, pode ficar à vontade para passar meu contato, meu e-mail, que eu fico à disposição para responder sempre que possível, tá? Fico à disposição, tanto de vocês, como também agradecer o High School, né? O pessoal lá do João, que muito gentilmente fez esse convite para que a gente pudesse estar aqui agora, ok? Então, um beijo, gente, foi um prazer. Gostaria de agradecer, pessoal, a participação de vocês, tá? E agradecer, em nome do High School, a professora Naudiana, por se disponibilizar e ministrar esse minicurso, esses 2 momentos. Muito obrigado, professora. E aos demais, aos que não preencheram ainda, eu peço que preencham a lista de presença, porque é importante para a certificação de vocês, tá bom? Do minicurso, tá? Demais, eu colocarei o contato da professora Naudiana, tá? Aqui no chat. E vocês podem tirar suas dúvidas, caso vocês queiram, pode falar com ela. Ela vai estar à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal.